Povo de Deus, boa noite. A paz do Senhor esteja com todos, amém? Estende a mão aí em direção ao irmão, profetiza a paz do Senhor sobre a vida dele, amém? Isso, dê a paz do Senhor e a paz do Senhor para você que está em casa também. Que Deus abençoe a tua vida poderosamente, em nome de Jesus. Quero convidar a todos a pegar a palavra de Deus, para que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, para que a direção do Espírito de Deus, ela venha sobre as nossas vidas. Em tempos, amados, em que nós precisamos ainda mais do Senhor, da sua palavra, daquilo que Deus ele tem preparado, nós precisamos compreender e nos aprofundar na presença do Senhor. E diz aqui, eu quero compartilhar com você, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no versículo de número 10, para a graça e honra que o nosso Deus ele tem, ela vem ser derramada sobre as nossas vidas. Paulo ele vai escrever uma carta para Timóteo. Na verdade, são duas cartas que ele escreve para Timóteo. E essas cartas para Timóteo, elas fazem parte de uma série de cartas que Paulo ele vai escrever nas suas prisões. Ele que foi preso 2 vezes, nessas cartas ele vai escrever para Timóteo, ele vai escrever para Filemão, para a igreja de Éfeso e para a igreja que está em Filipos. Ele vai escrever essas cartas de dentro de uma prisão, e todas as cartas que Paulo ele escreve dentro da prisão, ele que está sofrendo muito, ele não demonstra esse sofrimento diretamente no início, porque ele sempre começa as suas cartas saudando com graça a igreja do Senhor. E para Timóteo especialmente, ele vai dizer: Timóteo, eu tenho muita alegria quando eu escrevo para você, porque ele sabe que Timóteo é um homem de Deus, alcançado pela graça do Senhor. E Paulo ele vai fazer a seguinte alegação aqui, em 2 Timóteo, capítulo de número 3, eu vou ler com você o que está escrito do versículo de número 10 até o versículo de número 12. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus, ela nos diz. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, muitas coisas que me aconteceram em Antioquia, ou Antioquia, como você preferir, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Amém? Olha que o apóstolo Paulo, ele está dizendo das perseguições que ele enfrentou, e essas perseguições ele suportou. Mas por quê? Porque Deus livrou ele de todas as perseguições. Mas o que eu quero frisar com você que está aqui, é o que ele diz no versículo de número 12. Olha o que ele vai dizer. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está afirmando isso. Que quem quer viver em Cristo Jesus com piedade vai ser perseguido. Quem aqui nessa noite, mesmo sabendo dessa afirmação,
ainda quer continuar caminhando com Deus, diga glória a Deus. Então vamos entender essa mensagem? Põe a mão assim na altura do teu coração, feche os seus olhos nesse momento. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso, a tua palavra foi aberta dentro da tua casa, meu Pai, mas não aleatoriamente, é porque chegou a hora, meu Deus, do Senhor falar conosco. E eu tenho certeza, meu Deus, que uma grande promessa está preparada para cada vida onde essa palavra vai alcançar, que seja aqui dentro da tua casa, ou aqueles que acompanham através da internet, que o Senhor, meu Deus, faça com que essa promessa ela continue ardendo no coração do teu povo. Mas, meu Deus, é necessário que o teu povo amadureça na tua presença, para viverem aquilo que a tua palavra ela promete para aqueles que perseverarem até o fim. Então, meu Deus, fique à vontade para falar conosco, para nos ensinar, nos instruir na tua palavra. Meu Deus, se for necessário a tua exortação nessa noite, que assim seja, que o Senhor faça a tua maneira, Senhor. Que venha, meu Deus, expor as mazelas da nossa vida, que o Senhor nos confronte através da tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, fique à vontade ao nosso meio, fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Essa declaração que o apóstolo Paulo, ele vai fazer em tom de garantia que toda pessoa que quer viver uma vida da maneira que o Senhor Jesus, ele mesmo declara, uma vida justa, uma vida com princípios, com desígnios que a palavra mesmo ela diz. O apóstolo Paulo ele declara com propriedade que todo aquele que quer a justiça de Deus na terra irá sofrer perseguições. Ao contrário do que o evangelho muitas das vezes é pregado, da forma que ele é pregado, que as pessoas que vêm para Cristo, elas vão encontrar um caminho de felicidade constante, uma felicidade que, perante a palavra de Deus, se você examinar com muito zelo, você vai ver que o cristão, ele vai sofrer muitas perseguições e muitas aflições. E o apóstolo Paulo, ele está escrevendo para Timóteo, depois dele ter tido uma reviravolta na sua vida, uma reviravolta muito grande, porque o apóstolo Paulo, que tinha um conhecimento muito amplo acerca de muitos assuntos, por exemplo, o apóstolo Paulo, ele falava muitos idiomas, ele falava o grego, ele falava latim, ele falava hebraico e conhecia o aramaico também, se fosse necessário citar ou compreender. Então o apóstolo Paulo é um homem muito culto acerca de culturas das regiões que estão ali em volta de Israel e até mesmo de outros países. Ele, por exemplo, ele tem conhecimento das religiões, mas o apóstolo Paulo, ele vai ver que tudo isso que ele aprendeu, que o inflava, que fazia uma pessoa cheia de conhecimento, para Deus não importava de nada. Porque depois que ele tem um encontro com Jesus, ele vai ter que começar a aprender a fazer a vontade de Deus. Embora muitas pessoas elas pensem assim, pastor, então a nossa vida antes de conhecer a Deus, ela foi um eterno desperdício. Não pense assim, porque de uma certa forma vai te ajudar em algum momento na tua vida.
E até porque o nosso Deus, ele não é Deus de desperdício. Só que para ele não importa o tempo que você gastou no mundo. O que importa para Deus é o tempo que você gasta na presença dele, juntamente com ele, ouvindo a palavra dele, obedecendo a ele. Para Deus é isso que importa. E às vezes a gente se surpreende com determinadas orações que as pessoas vão falando para Deus: Senhor, estou trabalhando o dia inteiro. E daí, amados? E daí? Deus, ele quer saber o que você faz em meio ao trabalho que glorifica o nome dele. Ah, Senhor, a minha vida é luta em cima de luta, mas em meio às lutas, qual que é o tempo que você gasta com ele? O tempo que nós dedicamos a ele. Então o apóstolo Paulo, tudo que ele aprendeu, num determinado momento, não valia de nada, porque ele teve que aprender a ouvir a voz de Deus, e depois que ele conhece a Jesus, ele vai passar por maus bocados, ele vai passar por muitas tribulações no caminhar cristão. Mas chegou no momento dele escrever a carta para Timóteo, diz aqui no capítulo de número 2, 2 Timóteo, no capítulo de número 2, ele vai fazer um convite muito inusitado para Timóteo. Ele vai fazer o seguinte, diz aqui em 2 Timóteo 2, versículo 1, ele sabe que tem muita gente falando muita coisa que não existe, ele sabe que tem muita gente pregando a palavra de uma maneira errônea, vendendo uma salvação que não vai acontecer, porque se todo aquele que quer viver com Cristo tem que aceitar um convite de romper dificuldades. Então, ele diz aqui no versículo 1 o seguinte, 2 Timóteo 2:1 diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me enviou dizer na presença, que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. E ele vai falar o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Olha o que Paulo está falando com Timóteo. Ô Timóteo, vem sofrer comigo. Olha o convite que ele faz: vem sofrer comigo como um bom soldado de Cristo faz. Ele não está dizendo a Timóteo: vem que é maravilhoso. Ele fala: vem sofrer junto comigo as aflições, as perseguições, as lutas. Mas, amados, não parecem loucura? Quem em sã consciência aceita convites para sofrer? Você quer aceitar convites maravilhosos? Você nunca vai numa festa, muitas das vezes, você fala assim com a pessoa: olha, eu vou me casar. Aí a pessoa fala: vai ter festa depois? Não. Ela fala: então eu vou ver lá se vai dar para ir. Porque a pessoa ela quer um convite maravilhoso e depois tem aquela festa, aquela interação, aquele entretenimento. Mas convites ruins, que aparentemente são ruins, ninguém quer. E o apóstolo Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, vem sofrer, sofre junto comigo. Eu estou aqui na cadeia, estou preso, já fui preso pela segunda vez, me bateram já um monte de vezes. Vem junto comigo. Vem, Timóteo. E amados, parece que é loucura, mas Jesus, ele fez cada convite também, né? A pessoa no dia que pescava muito, Jesus, ele falava: larga tudo isso aí e vem e me segue, tá? A pessoa ganhava um bom salário na alfândega, igual Mateus, ele fala: larga tudo isso aí e me segue. Ao seguir Jesus, maravilha. Aí de repente ele reúne eles e fala assim: ó, eu estou mandando vocês como
ovelha indo para o matadouro, tá? E você já viu uma ovelha indo para o matadouro? A ovelha não chora. Ela sabe que vai morrer e ela vai, calada. Ela não fica reclamando, chorando. Porque você já viu, quando uma pessoa ela vai matar um porco, o porco ele grita, esperneia, acorda o bairro inteiro. A ovelha, ninguém nem fica sabendo que ela morreu, que ela não murmura. E Jesus, ele vai fazer convites, depois vai falar com eles, olha, eu estou mandando vocês para a morte, se for necessário. E vocês têm que ir como uma ovelha, calados, sofrendo, aceitando as aflições. Pensa bem, você aceitaria um convite para sofrer? Você aceitaria? Porque o que Cristo, ele procura, amados, são pessoas que estejam dispostas, ainda que tenham que sofrer por amor deles, ela continue caminhando. Ô pastor, eu não teria coragem de aceitar um convite para sofrer, não. Por que nas praças não são pregadas assim? Gente, vamos sofrer com o Senhor, porque Ele tem algo melhor preparado para nós depois, tá? Mas vamos sofrer agora. Não, o que se fala é, vem que vai ser maravilhoso agora. Você pode ter certeza que dinheiro vai jorrar na sua conta. Você vai ficar rico, porque cristão é rico. Quem tem Deus é rico. Quem tem Deus não sofre. Quem tem Deus não padece. Aí a pessoa ela vem naquele deslumbramento. E quando tem o pequeno sofrimento, a família já falou, opa, não estou gostando mais de você. Não, você fala, poxa, mas por que, Senhor? Por que eu estou passando por tudo isso? Eu tenho alguma coisa errada em mim? Não. É porque o Evangelho, o Senhor Jesus, Ele nos chama para isso. Para enfrentarmos sofrimentos. Pastor, mas como que uma pessoa consegue aceitar um convite desse quando ela é alcançada pela graça de Deus? A pessoa que for alcançada pela graça de Deus, ela não consegue rejeitar convite nenhum de Deus. Ela não consegue, sabe por quê? Porque ela sabe que a graça é um favor que ela não merece. Não é um favor que ela troca com Deus, que ela barganha com Deus, igual muita gente quer fazer. Não, a salvação, a graça de Deus é algo que nós nunca iremos merecer, por mais que a gente tente fazer o melhor. Você vê que às vezes você vem na igreja uma vez por semana e você fala com Deus, Senhor, pode contar comigo todo domingo, eu estou na igreja. Mas passa um tempo, você fala, eu estou fazendo pouco para Deus. Aí você fala, agora eu vou a semana inteira. Mas chega um tempo você fala, eu estou fazendo pouco demais. Eu acho que eu vou levantar de madrugada, gastar mais tempo com Deus. Eu acho que eu vou ir para a madrugada, me revestir de noite para me gastar de dia. A presença de Deus que está em mim. Mas chega um momento que você não vai saber mais o que faz para Deus, porque a graça dele é tão maravilhosa, que ela faz coisas que a gente nunca imaginou. Você não vê? Quem em sã consciência quer ir pregar lá no Iraque, amados? Mas sabe, quem é alcançado pela graça não tem mais amor à própria vida, porque sabe que nada que fizer é merecedor. Então a pessoa está disposta a sofrer. Ela sai de casa, ela vai para a favela, ela entra na boca de fumo, ela abraça traficante, ela quer entrar no hospital, ela entra na cadeia, nas alas perigosas. Por que isso? A pessoa que é alcançada pela graça, ela não consegue deixar de fazer a vontade de Deus. Ainda que ela tenha que sofrer. Você quer um exemplo vivo na palavra de Deus? Vamos aqui comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, no versículo de número 3, a palavra do Senhor, depois que Jesus morreu na cruz, amados, ninguém havia morrido. E a igreja crescia. O Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, encheu a igreja. Encheu de pessoas que estavam ali, e a palavra do Senhor ela foi alcançando um monte de países, de pessoas que estavam ali e foram evangelizadas e já saíram de Jerusalém, batizadas nas águas inclusive. Mas a obra ela foi crescendo tanto, mas tanto, que quando chegou um determinado momento, eles não tinham mais condição de atender todo mundo, aqueles 12 apóstolos, porque nesse tempo Matias ele já tinha assumido o lugar de Judas Iscariotes. Diz a palavra do Senhor que começou a dar contenda, porque as viúvas gregas elas estavam reclamando que elas chegavam na igreja e elas não eram atendidas, elas chegavam necessitadas e queriam vir pegar o que o dízimo da igreja proporcionava. Porque o dízimo, ele é para acolher o pobre, a viúva e o necessitado. O dízimo, ele tem um caminho a seguir. Ele mantém a casa de Deus, mas ele mantém as pessoas que necessitam dentro da casa de Deus. Então os apóstolos falaram, olha, está difícil, está dando contenda, então vamos fazer o seguinte, diz aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6, no versículo de número 3, diz o seguinte: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria, passemos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Olha que maravilha! Ninguém morre, a obra cresce, todo mundo ouve a palavra e se converte, acabou a reclamação, mas de repente, um homem alcançado pela graça dentre estes 7, começou a ser usado ainda mais por Deus. Porque não adianta, amados, Deus ele querer fazer a obra na tua vida, se você não quiser que ele faça. Ô pastor, não, mas a vontade de Deus, ela é soberana minha. Claro, você vai sofrer muito até aprender isso. Mas quando uma pessoa, ela é cheia de fé e cheia do Espírito Santo, não importa as limitações que ela tenha. Tem pessoas que não sabem falar direito, tem pessoas que não sabem nem ler a palavra de Deus, mas quando elas dão lugar para o Espírito Santo, Deus ele usará a vida dessas pessoas e ele fará a grande obra que ele quer fazer na terra. Aleluia! Então Estevão, que aceitou o convite para servir, diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 8, diz o seguinte: Estevão, homem cheio da graça, alcançado pela graça de Deus e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Sabe o que acontecia? Além dele cuidar das viúvas, ele dava testemunho de conduta, de caráter, de servo de Deus, porque não adianta de nada a pessoa ela ser usada por Deus em determinadas coisas, mas tem um testemunho tão fraudulento, tão mentiroso, um testemunho errado,
Não adianta. O pastor ele prega muito bem, mas quando está lá na rua ele é pior que o Satanás. Não adianta. Não adianta a pessoa ser usada pelo Espírito Santo, porque ele que vai fazer a obra, e fora da obra de Deus, a pessoa, ela ser um leviano, ser um mentiroso, ser uma pessoa adúltera, não adianta de nada. Você ser um servo de Deus, muito usado pelo Senhor para aconselhar pessoas, para ajudar pessoas que estão em grande aperto, mas quando você mostra o seu próprio testemunho, se é uma pessoa ignorante, se é uma pessoa que é falsa, uma pessoa que gosta de uma fofoca, não adianta de nada. Não adianta, e a primeira obra que mostrava que Deus estava com Estevão era no seu testemunho de vida. E diz a palavra do Senhor que Deus ele começou a fazer milagres no meio do povo. As pessoas começaram a sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Aqueles que eram da lei começaram a ver Estevão cheio do Espírito e alcançado pela graça de Deus, ministrando. Começaram a se converter ao cristianismo, a buscar a Deus, a buscar ao Senhor. E diz a palavra do Senhor aqui no versículo de número 9, o seguinte: contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus da Cirene e da Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Se quer saber se a graça de Deus te alcançou, é quando vem oposição contra a tua vida. Quando você faz a vontade de Deus na terra, o mundo vem contra você. O mundo vai se opor àquela vontade de Deus na tua vida. Estevão ele está pregando e diz que a sinagoga dos libertos, que não eram libertos coisa nenhuma, começaram a se levantar contra a vida dele e se levantaram com mentiras. Diz aqui, esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Não podiam resistir. Eles não podiam ir contra o Espírito Santo de Deus. Porque, meu irmão, o homem, ele pode conhecer até de coisas naturais, mas quem conhece somente o sobrenatural é aqueles que andam e são alcançados pela graça de Deus. Diz aqui que Estevão, começavam a discutir com Estevão e não podiam resistir àquilo que ele falava, então eles começaram a mentir. Diz no versículo 11, então subornaram alguns homens para dizerem, ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. Eles estão dizendo, esse homem aqui, ele está dizendo que Moisés, ele não presta, que Moisés, já passou, que a lei de Moisés, ela não existe porque tem uma graça maravilhosa que quando nos alcança muda a nossa vida. E que esse Jesus, ele vai acabar com esse tipo de coisa, por causa que vai vir um tempo diferente, um tempo que ele virá para buscar a igreja dele. E quando eles olham para Estevão pensando que vão encontrar um homem de cara fechada, com cara de malfeitor, eles encontram um homem com a cara de um anjo, com a carinha assim, né? Fazendo até piscando, né? Mas Estevão,
Aqueles homens olham para Estevão, olham para quem fala e diz aqui: então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Porque eles não acreditavam. Como que um homem de um semblante tão puro vai falar coisas tão difíceis, tão confrontantes? Estevão, nessa hora, ele podia ter repensado o convite que ele recebeu. Ele podia ter pensado assim: eu não pensava que era desse jeito. Para mim, não ia ter tanta perseguição assim. Para mim, eu não ia passar tanta luta. Quer saber? Olha, eu não sabia o que eu estava falando. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Deixa eu ir embora. Eu nunca mais prego. Eu nunca mais falo desse Deus, desse Jesus. Porque ele sabia que dependendo do que ele fizesse, ele poderia ser açoitado e até mesmo morto. Ele podia ter retrocedido. Mas aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele não retrocede nem diante da morte, meu irmão. Ele não retrocede nem diante de acusações, nem diante de problemas. Ele não volta atrás na sua confissão de fé. Então Estevão, quando ele ouve isso, ele tem uma válvula de escape. Parece que ele tem condição de se defender e sair dali. De sair ali daquele momento com a sua vida mundana, a sua vida terrena, não mundana, mas terrena, mas sem a vida eterna que Deus ele prometeu. Igual tem muita gente que faz. Que graça é essa, amado? Que alcançou a tua vida, que sempre faz você desistir das coisas de Deus, de caminhar com o Senhor, de olhar para as perseguições, para o sofrimento e falar: eu não vou aguentar, quer saber, eu vou dar um tempo. Eu já contei isso uma vez na igreja, que uma pessoa um dia virou para mim e falou: pastor, eu estou dando um tempo da igreja, estou de férias da igreja. Uma pessoa virou para mim e falou desse jeito. Eu falei: mas se você não está andando com Deus, você está andando com quem? Aí ele ficou: não, tô tranquilo, eu estou em casa. E olha que não tinha nem pandemia na época. Pessoas retrocedendo. É muita luta, é muita perseguição. Mas quando a pessoa ela recebe o convite, ela tem que entender isso. Que vai ter sofrimento nas nossas vidas também. Estevão, ele está ali com a carinha de anjo, mas de repente ele começa a abrir a boca e parece que começou a sair um trovão de lá de dentro. Ele começou a dar uma aula de teologia para aqueles homens e começou lá do início de tudo, antes da lei. Ele fala de Abraão, ele fala de José, ele fala de Moisés, ele fala de Salomão, ele fala de várias pessoas, ele fala de Cristo. E ele vai falando que o povo sempre resiste à vontade de Deus. Que quando Deus ele quer fazer algo na vida do povo, o povo ele sempre tenta resistir a Deus. Sempre tenta fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, sempre tenta fazer aquilo que favorece a ele. E de repente Estevão, ele não tem mais a sua vida como preciosa. Eu imagino Estevão com o peito cheio do Espírito de Deus, dizendo que está aqui. Em Atos 7, versículo 51, diz a palavra do Senhor o seguinte: ele vira para aqueles que estão ali na sinagoga, que estão ali para julgá-lo no sinédrio, diz o seguinte, olha o que ele diz: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são igual aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram?
Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Olha o que ele está dizendo, amados. Ele, diante de uma multidão eufórica, com sede de sangue, e não é o sangue de Jesus, não. Estevão, ele começa a dizer: vocês são obstinados, os seus ouvidos estão tapados, vocês não conseguem dar lugar para o Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor, versículo 54, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Imagina como que está essa multidão, amados. O quê? Quem que esse homem pensa que está falando? Quem que esse homem pensa que está dizendo? Com quem que ele acha? Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe o que eu sou nessa sinagoga ou no sinédrio. Eu sou um principal. Mas Estevão, ele não quer nem saber. Porque na casa de Deus não tem principal a não ser aquele que é dono de todas as coisas. Ele vai dar lugar para o Espírito Santo. E as pessoas rangendo os dentes. Olha o tamanho da oposição. E ele podia ter dito: não, gente, é brincadeira, tá? É brincadeirinha. Mas não, ele continua dizendo: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele está falando com aquelas pessoas: amados, a graça de Deus vai ser derramada, a glória de Deus, os céus estão abertos. Mas diz a palavra do Senhor que eles taparam os ouvidos. Olha o versículo 57. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Sabe o que eles começaram a fazer? Puseram a mão nos ouvidos para não ouvir. A fé, ela vem pelo ouvir. Taparam resistindo a Deus. Não queriam compreender o que é ser servo de Deus. Eu não sei como que você está aqui hoje. O Senhor, Ele te chama para morrer para o mundo. Ele te tira do mundo e fala: meu filho, não pode ser assim. Não pode ser do seu jeito. E tem muita gente que nessa hora tapa os ouvidos e lá, para não ouvir o Espírito Santo confrontando ela, dizendo as verdades que ela precisa ouvir. Estevão, ele está dizendo: o céu está aberto, a graça de Deus vai ser derramada. Vocês são obstinados, mas ele quer salvar vocês. Mas esse povo não quer ser salvo. Não quer. E diz a palavra do Senhor que eles vão, versículo 58, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Sabe o Saulo que lá na frente está dizendo: sofre comigo. Ele viu um homem mais ousado da sua vida ministrando a palavra de Deus. Ele vai ver o que é ousadia mediante a morte. Ele vai ver um homem enfrentando uma tribuna inteira por amor de Deus. Rasgaram a roupa dele, deixaram ele na porta da cidade. E sabe qual que é a diferença daquele que é alcançado pela graça? O que ele tem dentro dele depois do sofrimento. O que ele aprende com as lições que a vida lhe dá. Estevão, diz a palavra do Senhor que ele vai ser arrastado, amado. Eles pegam Estevão, jogam fora da cidade.
e deram um monte de pedrada nele. Eu levei uma pedrada uma vez aqui atrás, brigando por causa de papagaio. O menino me deu uma pedrada assim, que como diz no popular, o melado desceu, mas com vontade. E dói, viu? E dói. Quem já levou pedrada, levanta a mão. Você também não era fácil, né? Você aprontava demais. Mas dói. E Estevão não está levando uma pedrada, não. Ele está levando várias pedradas. Que convite, hein? Oh, convite terrível. Mas quem é alcançado pela graça não consegue resistir. Não consegue negar esse convite. Você vai morrer, não tem problema. E Estevão, ele ali fora daquela cidade, ele está cheio do Espírito Santo ainda e sendo apedrejado. Cristão sofre perseguição, amado. Ele leva pedradas também. Quem é cheio do Espírito Santo, ele sofre também. Não é que você está sofrendo, que a sua vida está toda errada. Às vezes não. Às vezes é porque você foi alcançado pela graça. E Deus ele tem uma grande obra para fazer através da tua vida. Mas Estevão, ao contrário de muita gente, ele podia, que quando sofre perseguição, o que a pessoa ela faz? Ela vai igual uma ovelha para o matadouro? Não. Quando uma pessoa, ela não é cristã, ela lança até uma maldição. Ela fala, ó, vocês vão ver. Vocês estão fazendo isso comigo, mas aguardem. Que é teu, está guardado. Né? Vocês vão ver. A mão de Deus, você não vai ver a mão de Deus, não, você vai ver o pé dele. Né? Mas sabe o que Estevão ele tem dentro dele? Deus, amado. Habitando dentro dele. Olha o que ele vai dizer aqui, ó, versículo de número 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava. Ele não está se defendendo. Não, no rosto não. Não, ele está orando. A minha vida já não é mais preciosa. A minha vida é do Senhor. E aí, nesta oração, olha o que ele vai dizer. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e antes de... Podia ter lançado a maldição e bradou. Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Aquele que chama para sofrer. Um dia viu um homem sofrendo por amor de Cristo. Que convite, hein? Vem sofrer comigo. Estevão, aquele que é alcançado pela graça de Deus, ele sofre, amados. Ele sofre para fazer o seu melhor para Deus. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5, no versículo de número 10. A palavra do Senhor, ela vai dizer aqui o seguinte, Jesus falando. Mateus capítulo de número 5, versículo de número 10. Diz a palavra do Senhor. Olha o que Jesus ele vai dizer. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês.
Está dizendo, olha, você vai sofrer. Vai ter dias que você vai sofrer. Olha o que diz o apóstolo Pedro, aqui na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo de número 4, no versículo de número 12, lá no finalzinho da Bíblia, vamos lá? 1 Pedro, capítulo 4, versículo de número 12. O cristão que é alcançado pela graça, ele sofre. Diz aqui, ó, 1 Pedro 4, 12, quem encontrou, diga aleluia. Diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Ó, fogo está acontecendo, está se levantando para provar. Não se estranhe. Não estranhe isso. Não, é o inimigo que está se levantando muitas das vezes. É para os provar. E o inimigo, ele não nos prova, ele nos tenta. Quem nos prova é Deus. Amém? Diz aqui, versículo 13. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Você tem que estar alegre. É um termômetro na vida do servo de Deus. Opa, tá acontecendo problemas? Maravilha, glória. Para que também, quando a sua glória for revelada, vocês alegrem com grande alegria. Se você se alegrar no sofrimento, se nesse problema que você está vivendo, nessa perseguição que você está passando, você conseguir levantar as suas mãos e dar glória a Deus, no momento que Ele vier te buscar, a alegria será infinitamente, maravilhosamente maior, amados. Olha o que ele está dizendo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se estão te insultando, você tem que conseguir glorificar, porque é sinal que as trevas estão ali atônitas com o que Deus está fazendo na tua vida, com a maneira que Deus está transformando a tua vida, a maneira que Deus ele está operando. E diz aqui, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Ele está dizendo, tem pessoas que sofrem porque são assassinas, porque são ladrões, porque são fofoqueiros, porque são pessoas que não foram alcançadas pela graça. Mas diz aqui no versículo de número 16, contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Porque tem momentos que você nem sabe por que você está sofrendo. Você nem sabe. Você era o melhor funcionário da empresa e foi você que foi mandado embora. Por quê? Você é dizimista, você é uma pessoa que ajuda o próximo. Você nem sabe o porquê que isso está acontecendo com você. Mas diz aqui, se você sofre como um cristão, porque o cristão, ele não sabe por que ele sofre, o cristão de verdade. Ele é como uma ovelha que vai para o matadouro. Ele vai calado. Ele não fica murmurando. Não fica reclamando. Ele vai porque ele sabe que Deus ele tem o melhor. Deus é quem sabe o que a gente pode suportar. Nem você sabia que tinha tanta força assim, ou sabia? Você sabia que você aguentava tanta calúnia? Você sabia que você aguentava tanta tribulação, tanto sofrimento, igual você tem passado? Nem você sabia, mas Deus já sabia. Deus, ele sabe o tanto que cada um de nós
pode resistir. E quando não dá mais, Deus ele muda a situação. Então ele está dizendo, contudo se sofre, não como um assassino, como um fofoqueiro. Porque fofoqueiro, crente fofoqueiro tem que sofrer mesmo, amado. Cristão fofoqueiro que tem a língua quente tem que sofrer mesmo. Porque diz aqui, a pessoa fica cuidando de negócios alheios, aí a pessoa sofre por causa que ela mesma semeou. Cristão de verdade não fica fofocando. Amém? Diga para quem está do teu lado, cristão de verdade não fofoca. Meu irmão. Contudo, se você nem sabe por que você está sofrendo, sofre, não se envergonhe. Você deve estar em pecado, igual fizeram com Jó. Você deve estar desagradando a Deus. Não se envergonhe. Não fica com vergonha, não. Mas glorifica a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pelo mundo? Não. Pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Se você, que está na presença de Deus, que está sofrendo, que consegue caminhar com Deus, adorando a Deus da maneira que Ele realmente é, sem interesse de ficar barganhando, pondo Deus contra a parede. Diz aqui, o julgamento ele vai começar pela casa de Deus. Como que aqueles que estão dentro da casa de Deus e não obedecem o evangelho vão ficar, amados? Aquele evangelho que não salva ninguém, você pode fazer de tudo aqui. Pode ficar à vontade para pecar, para mentir, para casar, para fazer as coisas que você quiser, pode ficar à vontade. Essas pessoas começam o julgamento de dentro da casa de Deus. Aquele monte de gente que fala, Deus mandou. Deus ele vai querer saber se ele mandou mesmo. Pior coisa que tem é usar o nome de Deus em vão. Falar que Deus falou coisa que ele não disse. Falar coisas que Deus ele mandou fazer, coisas que Deus ele não mandou. A vida com Deus, quem é alcançado pela graça, sabe que vai ter sofrimento. Não pode ser tão fácil assim. Não pode. Desde os tempos do profeta Jeremias, o povo tem um monte de sonho, falando de Deus. Meu irmão, medo de sofrer, retaliação. Às vezes, a palavra do Senhor, ela não nos coloca como juiz de nada. Mas uma coisa que a palavra do Senhor, ela diz, que a gente pode confessar as nossas culpas uns para os outros. E devemos exortar uns aos outros como bons conselheiros de Deus. A pessoa não precisa ficar falando assim, Deus está falando com você. Eu sinto que é você que está vendo o que está errado. Falou, meu irmão, deixa eu conversar com você aqui, vem cá. Eu vi você olhando para a irmã que estava ali, e isso está errado. Pastor, mas aí vai ter perseguição. Bem-aventurado é você. Vão me criticar, vão me xingar, vão me caluniar, vão fazer isso. Mas, meu irmão, quando a pessoa ela não consegue sofrer pelo reino de Deus, ela ainda não foi alcançada pela graça. Porque quem é alcançado pela graça nem dorme. Nem dorme vendo coisa errada. Você não vê? A pessoa está na sala do patrão. Aí está lá aquele monte de imagens ali dentro. E a pessoa, o cristão, está até de cabeça baixa. E Deus, ele incomodando. E a pessoa, ela sai dali. E ela começa até a pedir oração. Converte o coração do meu patrão. Mas tem gente que
foi alcançada pela graça tão grande que nem o emprego é mais importante. Eu falo, olha, está tudo errado isso aqui. Por isso que a sua vida está assim. Olha só isso. Ah, você está... Meu irmão, não é ofender. Mas quando você tem o Espírito Santo, vai sofrer. Nem todo mundo vai querer ouvir. Vai ter gente que vai tapar os ouvidos. Igual você fala com a tua família, meu filho, vamos para a igreja. Sai dessas más companhias. Minha filha, para de andar com esse homem não presta. E ela está lá. Pode falar, pode. Lá. Não quer ouvir. Diz aqui a palavra do Senhor, versículo 18. E se ao justo é difícil ser salvo, sofrendo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. É o convite que ele fez. O apóstolo Paulo está lá dizendo para Timóteo, ô Timóteo, vem sofrer comigo. Eu estou preso aqui. Me abandonaram, um monte de pessoas me abandonaram, não trazem nada aqui para mim, mas eu digo para você, você é diferente, sofre comigo, você vai sofrer junto comigo. Timóteo, ele podia ter rasgado a carta de Paulo e não ter feito nada do que ele tinha mandado, mas Timóteo, ele é um homem alcançado pela graça de Deus. Diz a palavra do Senhor, aqui na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, vamos voltar aqui comigo, no versículo de número 11, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 11, Paulo ele vai dizer, suporta comigo os meus sofrimentos. Vamos ler de novo aqui, 2 Timóteo 2, versículo 3, diz assim, suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que eu estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendentes de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Eu estou preso, Timóteo, mas a palavra não, ela continua sendo dita. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Versículo 11. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Quem é alcançado pela graça, sofre, mas tem a vida eterna. Tem coisa muito maior preparada. Tem muito maior. Pastor, mas é só sofrimento? Claro que não. A gente vai sofrer. Porque se a gente está no mundo e não sofrer, vendo a roubalheira, vendo as pessoas morrendo, se você andar pela rua e ver uma pessoa caída por causa da bebida e não sofre com aquilo, a graça de Deus não te alcançou ainda. Se você chega na boca de fumo e vê jovens ali entregando a vida no crack e não sofre com isso, a graça de Deus não te alcançou. Porque quem é alcançado pela graça de Deus sofre nessa terra e tem que estar disposto a ir até o fim. E hoje, essa é a palavra para todos vocês.
Sabe por quê? Estevão, ele vai morrer e a igreja se dispersou. O evangelho caiu muito, porque foi a primeira morte. Por isso que Estevão, ele é o primeiro mártir da igreja. É o primeiro que morreu pelo evangelho depois de Jesus Cristo. E isso assustou muita gente. O evangelho, tem gente que mata por causa do evangelho. E aí o apóstolo Paulo, ele vai ser levantado por Deus, ele vai sofrer demais. Sofreu, mas sofreu muito. Pagou o que ele semeou com juros e correção monetária, mas ele vai até o fim. E o evangelho ele vai se dilatar, vai chegar em outros países. Mas, de uns 150 anos para cá, ninguém quer sofrer mais por causa do evangelho de Cristo. Ninguém quer ouvir o convite. Venha sofrer com Cristo. Venha olhar para esse mundo e odiar esse mundo. Venha para a presença de Deus e você nunca mais vai olhar para as pessoas do mundo da mesma forma. Venha sofrer por causa de Cristo. Hoje Deus, Ele precisa de cristãos maduros que aceitam sofrer por Ele se forem necessário. Por isso toda a igreja fica de pé. Glória a Deus. Põe a mão assim na altura do teu coração. Amados, feche os seus olhos. É maravilhoso andar com Deus, fazer a vontade do Senhor. E é um caminho difícil. Porque é um caminho apertado, estreito. Mas você que aceitar o convite de Deus, que é alcançado pela graça de Deus, você vai estar disposto a dar sua vida, se for necessário. Mas você não vai voltar atrás. Ainda que as coisas não estejam no ponto que você gostaria que estivesse, mas Deus, Ele tem te sustentado, não tem? Você que está aqui, pense, reflita. Meu irmão, se não fosse Deus com um plano de mudança para a tua vida, você já teria conseguido se matar, igual você já tentou. Seu plano foi frustrado, porque o plano de Deus não será frustrado na tua vida. Porque o nosso convite, nós somos cristãos maduros. Não pode ser qualquer coisa que vai me afastar de Deus. Não pode ser qualquer coisa que pode te afastar do amor de Deus. Você vai trocar vida eterna por sofrimento momentâneo, amados? Igual tem muita gente que faz, meu irmão, é assustador. O número de pessoas que abandonam a fé. Mas na verdade a graça de Deus não alcançou aquelas pessoas. Porque na verdade as pessoas não queriam passar pelas lutas
Quem em Deus ele tem plano, sofrimento existirá. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Abraão, Davi, Gideão. Você que está aí, ó, matando um leão por dia, vem sofrer. O Senhor, Ele quer que você venha ser alcançado pela graça dEle. E quando a graça de Deus te alcança, meu irmão, você fica disposto a largar tudo por amor de Deus. Você larga o vício, você larga as jogatinas, você larga tudo por amor de Deus. Então, eu quero que você reflita nisso. Será que você aceitou o convite para sofrer? Ou você queria o convite para prosperidade? O que você, que está em casa aí, enfraquecendo todo dia um pouco mais, aceitou? Pastor, mas está perigoso, meu irmão. A nossa vida é essa. A gente vive como uma ovelha que vai para o matadouro. Mas eu confiei a minha vida nas mãos de Deus. E é essa fé que vai nos levar até o último dia da nossa vida. Estevão podia ter dito assim: não, eu estava enganado, eu não pensava que era isso não. Eu sabia que ia ser assim. E ele vai até o fim, entre as pedradas ele está orando. E quantas vezes que uma pedrinha de nada te faz é murmurar ao invés de orar? Vamos redobrar nossa atenção. Vamos redobrar nossa atenção. Meu irmão, hoje, o Espírito Santo de Deus, Ele quer derramar força e poder sobre a tua vida. Mas você precisa entender isso. Coisas não derem certo para você, elas estão no curso certo de Deus. Ele tem o melhor preparado. Feche os seus olhos. Quero fazer uma oração por toda a igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nesse momento, você consegue glorificar a Deus no teu sofrimento? Pastor, mas as vendas caíram muito. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Pastor, mas está difícil demais. Você consegue exaltar a Deus desse jeito? Ou você hoje chegou aqui tão desnorteado, pensando em desistir, pensando em abandonar o Senhor? Põe a mão na altura do teu coração, deixa eu orar por você. Vai falando com Deus, tá? Se você tem murmurado, tem reclamado, se você não tem rompido, ou não estava agindo assim, se você estava longe dos caminhos do Senhor, você que está em casa também, se você está achando as coisas muito difíceis,
que está pesado demais nesse momento, fala com Deus. Fala com o Senhor aí. Porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele te chama hoje, não somente para sofrer, porque aflições Ele garantiu que teríamos. Mas Ele quer que você abra o coração para que a graça dEle te alcance hoje. A graça que nos enche de esperança, que nos faz tão fortes que nós acreditamos que podemos mudar o mundo, que o mundo será melhor, que as pessoas com Deus terão uma vida melhor, que Deus Ele é todo poderoso, que vale a pena insistir. Ele quer que você seja alcançado por essa graça maravilhosa. Ele é o socorro, não no momento de alegria, mas no momento da angústia. Então hoje, vai falando com o Senhor. Se você quer pedir perdão por reclamações, por murmurações, por falta de compromisso, fala com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, meu Deus, nós queremos te pedir perdão, Pai, porque nós pensamos um dia, em um momento, que parecia que o Senhor não estava enxergando, que o Senhor não estava vendo o que estava acontecendo. É muita injustiça, é muita pedrada. Mas hoje nós entendemos que quem é alcançado pela graça, as pedradas, elas podem doer no nosso corpo, mas o céu se abre sobre a vida daqueles que sofrem por amor do teu nome, Senhor, que não voltam atrás, que não retrocedem. Meu Deus, antes, nos tempos antigos, o cristão era chato. Eram cristãos chatos, eram pessoas chatas. Por isso que ninguém gostava deles. Porque eles pregavam a verdade, doesse a quem doesse. Eles eram vistos como insuportáveis. Assim como Estevão, pela sua dedicação, ele é até caluniado. Hoje, meu Deus, o cristão é gente boa. O cristão, ele se assenta na roda dos escarnecedores. O cristão, ele deixa desejar naquilo que o Senhor mesmo nos convidou com medo de sofrer, meu Pai. Mas, meu Deus, quando a tua graça nos alcança, a nossa vida, a nossa história é transformada. Por isso, meu Deus, nós pedimos perdão e pedimos força. Derrama o teu Espírito, derrama renovo aqui neste lugar. Derrama, meu Deus, sobre o coração, sobre a alma aflita. Derrama sobre essa pessoa que está dentro de casa. Derrama, meu Deus, sobre o familiar. Derrama sobre essa pessoa, meu Deus, que sofre, mas te glorifica. Ah, Espírito Santo, nós clamamos pela tua presença. Oh, meu irmão, minha irmã, vai erguendo as suas mãos para o céu. Você que sofre, comece a glorificar a Deus, comece a se alegrar, comece a agradecer a Deus. Isso, glorifique.
Vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando a Deus. Pastor, mas eu estou sofrendo. Deus, Ele procura os que glorificam. Então vai glorificando, que o Espírito de Deus, Ele virá sobre a tua vida. Ele te renovará. Ele trará a presença de Deus, a força que vem do alto, a graça, ela te alcançará. Isso vai glorificando. Ourianasi, Ouribai, Baraquinaia, Siribeia, Libicante, Rebenabacheia. Oh Deus, vai alcançando os corações, Pai. Vai alcançando as vidas. Oh meu irmão, a graça está sendo derramada, porque os céus estão abertos sobre a vida daquele que sofre. E alivinas, sobiandaras, oricantereme, alivinas, soldecondibanaia. Oh igreja, isso, glorifica, glorifica, glorifica. Cadê aqueles que glorificam? Deus, Ele procura. Estevão morreu, Paulo morreu, mas aqui neste lugar tem pessoas que sofrem e amam o Evangelho de Deus. Então vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, vai glorificando, porque o Espírito Santo, Ele repousará sobre a tua vida, em nome de Jesus.